Imaginem só um futuro onde as armas de guerra viram ferramentas de agricultura. Agora pensem num presente onde o orgulho, a arrogância humana leva tudo à ruína. Pois é, um único texto antigo nos apresenta esses dois cenários, esses dois extremos. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na profecia de Isaías sobre paz e orgulho, para tentar entender essa tensão que, convenhamos, continua super atual. O texto já começa nos jogando de cara nessa imagem de esperança. Uma esperança radical. E veja bem, não é só sobre parar uma guerra, um cessar-fogo. É uma transformação completa. Espadas feitas para tirar a vida se tornando enxadões, feitos para sustentar a vida. É com essa promessa de uma paz definitiva que a gente começa a nossa jornada de hoje. O nosso roteiro de hoje vai ser uma verdadeira montanha-russa. A gente começa lá no alto, com essa visão de paz. Depois, a gente mergulha de cabeça na realidade do orgulho humano. Vamos explorar o clímax, o tal Dia do Senhor, ver as consequências dessa grande colisão e terminar com uma pergunta que o texto lança diretamente para a gente refletir. Então vamos lá. Começando pelo topo da montanha com a nossa primeira sessão. Aqui, o texto pinta um cenário de paz que vai muito além da simples ausência de guerra, sabe? É, na verdade, uma profecia sobre um futuro em que a humanidade finalmente está unida. E o mais curioso é que o texto não descreve uma paz imposta pela força, por algum conquistador. Pelo contrário, é um processo totalmente voluntário. Tudo começa num ponto de encontro, essa montanha sagrada que atrai todas as nações. Elas vão para lá numa peregrinação, não para lutar, mas para aprender. A chave aqui é que a paz não vem de fora para dentro. Ela nasce de uma busca interna, uma busca de todo mundo por uma mesma sabedoria, uma lei universal. E o resultado final disso tudo é impressionante. A paz é tão profunda, tão completa, que a humanidade literalmente desaprende a guerrear. Pensem bem nisso. Não é só parar de lutar, é esquecer como se faz. A própria ideia da guerra se torna obsoleta. É um conceito de paz num nível muito, muito fundamental. Só que essa visão paradisíaca bate de frente e com força com a realidade na Terra. O texto agora muda o foco daquele futuro ideal e aponta a lente de forma bem dura para o presente do profeta. E o que ele vê? Bom, ele vê uma sociedade que pegou um caminho totalmente oposto. E aqui a gente vê o tamanho do abismo entre o ideal e o real. De um lado tem um convite para andar na luz, para seguir aquele caminho da paz. Do outro, a acusação pesada de que o povo abandonou esse caminho, preferindo se encher de outras práticas, outras crenças que só desviam do propósito original. O texto, então, nos dá um diagnóstico bem preciso dessa decadência. A sociedade está cheia de riqueza, de poder militar, de ídolos, ou seja, da adoração de coisas que eles mesmos criaram. O ponto central é que, na visão do profeta, isso não é sucesso, de jeito nenhum. Isso é o sintoma de uma doença espiritual muito profunda. E a ironia aqui é devastadora. Toda essa busca por status, por riqueza, por poder, não os eleva. O texto diz que, na verdade, isso os rebaixa, os humilha. O orgulho que eles achavam que era a sua maior força acaba se revelando o peso que arrasta todo mundo para baixo. Uma sociedade assim, tão cheia de orgulho, segundo o texto, está numa rota de colisão. E essa colisão tem nome: o Dia do Senhor. Não é um acidente, não. É a consequência lógica, o acerto de contas inevitável para toda essa arrogância que a gente acabou de ver. Tá, mas o que é exatamente esse Dia do Senhor? O texto define como um acerto de contas quase cirúrgico. Não é uma destruição aleatória. O alvo é um só: o orgulho humano, em todas as suas formas. E o texto faz questão de repetir, para não deixar nenhuma dúvida. O julgamento é contra todo soberbo e altivo, contra todo o que se exalta. É a aplicação de um princípio que parece ser universal. A arrogância, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra uma correção. Mas como é essa correção na prática? Bom, o texto não fica na teoria. Ele pinta uma série de imagens muito vivas, uma cascata de exemplos poéticos para mostrar como tudo o que é considerado alto, no fim das contas, será humilhado. A correção começa na própria natureza. Os cedros do Líbano e os carvalhos de Bazã não eram árvores quaisquer, não. Eram símbolos de força, de majestade, o orgulho da floresta. O texto diz que nem eles vão escapar. E na sequência, a própria paisagem, as montanhas altas, as colinas, que são símbolos de permanência, de poder, elas também serão rebaixadas. Parece que nada que se projeta em direção ao céu está seguro.
Na natureza, o foco passa para as construções humanas. A torre alta, um monumento à ambição. O muro fortificado, um símbolo de poder e de uma falsa segurança. Os dois vêm abaixo, mostrando como é frágil a autoconfiança que se baseia em pedra e argamassa. E por fim, a lista chega nos pilares da economia e da cultura da época. Os navios de Tarsis eram o que havia de mais avançado no comércio global. As pinturas desejáveis representavam a arte, o luxo. O que o texto sugere é que nesse acerto de contas até o valor da riqueza e da beleza vai ser totalmente reavaliado. Então, o ponto principal é este. O resultado de toda essa humilhação é um nivelamento total. O orgulho humano, em todas as suas formas, na natureza, na geografia, no poder militar, na economia, na cultura, tudo isso é derrubado. A ideia é que, no final, só o que é divino seja visto como verdadeiramente grandioso. E as consequências disso são um colapso completo da antiga ordem. A arrogância humana é esmagada, os ídolos que antes eram adorados são jogados fora, literalmente para os ratos e morcegos, mostrando o seu real valor, ou a falta dele, e as pessoas, sem o seu orgulho, sem seus ídolos, simplesmente fogem, apavoradas. Depois de nos levar do céu ao inferno, da paz utópica à destruição do orgulho, o texto dá uma última e decisiva virada. Ele para de descrever o mundo e se vira para quem está lendo, nos deixando com um desafio bem pessoal e filosófico. E o texto termina não com uma resposta, mas com essa pergunta, que é quase um soco no estômago. Depois de mostrar a queda de tudo que é alto e poderoso, ele questiona nossa própria base de confiança. Se tudo que o ser humano constrói com orgulho é tão frágil assim, a pergunta que fica é: em que se deve estimar? Onde, afinal, a gente encontra valor de verdade, um valor que dura? O texto não responde. Ele deixa essa pergunta ecoando, um convite para a gente refletir sobre qual visão, a da paz ou a do orgulho, está realmente guiando as nossas vidas.